Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com Águida Fernandes, secretária de Saúde aqui de Jacareí. Então, Águida, nesse bloco final, eu queria saber dessa parte do poder público. Como é que veio esse convite para você fazer parte aqui da prefeitura? Faz quanto tempo isso? Então, essa história até acho legal contar, porque para você ver como você tem coisas que você é capaz de fazer e você não sabe. Eu trabalhava no Alvorada junto com a Rosana, a gente dividia a enfermaria lá, eu ia quinta-feira e quando ela não podia, eu ia nos outros dias e ela estava no serviço público em alguma coisa de gestão. Aí quando chegou no final do ano, ela falou, olha, eu vou sair candidata a vereadora, então você me dá um suporte? Eu falei, eu venho de segunda a segunda, pode deixar, porque era cedinho e depois eu ia pro consultório, ficava lá o dia inteiro. Quando tinha cirurgia que eu precisava ajudar meu então marido, eu ia para o centro cirúrgico também. Foi assim, eu tive uma vida também dentro do centro cirúrgico. E aí eu comecei a fazer mais visita. Ela foi convidada para ser secretária, falou me ajuda porque com as visitas e não sei o que, não sei o que. Aí um dia ela me ligou e falou, vem aqui na secretaria. Eu fui. Ela falou assim, eu vi um post seu que você falou de fazer diferença, eu preciso achar alguém da minha confiança para ser secretária adjunta. Oi? Imagina que isso passava na minha cabeça. Eu falei, mas o que você vai querer que eu faça? Não, se você me ajudar com os vereadores, você já vai me ajudar bastante, né? E daí a gente vai vendo como você se desenvolve. Ela me deu uma acolhida excelente e eu aprendi muito com a Rosana. E aí eu falei, pedi um dia para pensar, porque aí eu tive que transferir o meu consultório para de noite. E o meu consultório estava numa casa. Eu não ia poder ficar eu e a secretária numa casa à noite até 9, 10 horas da noite. Mudei o horário da secretária, mexi na minha vida toda. Assim, é questão de 4 dias, não foi pro mês que vem. E tanto é que eu falei, quando você quer que eu comece? Pode começar, o dia que você quiser. Eu fiquei já. Mas o que levou você a aceitar? Não sei, eu acho que o desafio. Não sei. Essa pergunta eu nunca parei para pensar. O que deu na minha cabeça de eu ir lá e falar aqui? Até porque eu não entendia nada, né? E, quer dizer, entendia de pessoas, que era o que eu tinha que fazer, aprender o fluxo do município e atender os vereadores. Isso eu sempre lidei com pessoas, né? Uma vida inteira. E daí eu mudei pro prédio, fui lá pro prédio do shopping por causa de questão de segurança e comecei a trabalhar aqui. Aí logo no começo comecei a atender alguns assessores, conhecer os vereadores, eu não sabia nem quem que era oposição, quem não era, eu não tinha o mínimo entendimento disso. E a minha irmã falava assim, você não sabe nem o que é a SUS. Ela brincava comigo, a minha irmã é pediatra, né? E eu falava, não, fica tranquila. Aí comecei a aprender o fluxo, aí eu falei, mas por que tem essa fila aqui? Aí chamava, porque aí lá o suporte é muito bom para você aprender, entendeu? Então eu tenho a pessoa que faz a regulação, que faz a gestão da fila. Eu tenho a pessoa que, então ali ela marca as consultas e marca tudo. Eu tenho a pessoa que administra todas as unidades. Então cada um está no setor. Tem sempre um advogado, eu tenho um administrador. Então, como é que é essa fila? Mas apareceu um dinheiro de mutirão, peraí, vamos pegar. Aí eu analisava todas as filas e aí comecei a pegar gosto. Aí a gente tinha um problema com a oftalmologia, que o contratado da época não fazia, tipo, se você comprasse 80 cirurgias, ele acabava fazendo 40. E eu falei, Rosana, eu posso trazer para cá, que tinha um dinheiro na época para o mutirão? Eu falei, vamos fazer um mutirão de catarata. Posso trazer para Santa Casa e para São Francisco? Pode. Aí eu chamava lá, advogado, administrador, é esse dinheiro que está no céu, onde... Aí depois eu fui aprendendo, né? Do que a verba vem. Hoje eu faço com... né? E aí eu fui aprendendo naturalmente e fui pegando. A Rosana me deixou correr solta. Então o mutirão eu fazia. Depois do mutirão, a gente começou a ir na Santa Casa. Toda semana a gente ia na Santa Casa, que começamos a fazer um trabalho lá. Ia ela fazia reunião com o diretor clínico, com o diretor de urgência e a superintendente, que já era a Lisete, ali eu conhecia a Lisete. E depois chegou numa hora que ela falou, não, eu não tenho tempo, vai você que eu vou fazer outra coisa. E aí a Santa Casa ficou minha. Então toda essa coisa de põe médico, tira médico, faz isso, discutindo com ele, vamos comprar isso, não vamos, fazer esse exame,
Eu que intermediei. Então, você vai aprendendo. Quer dizer, do mesmo jeito que você lá atrás entrou no escuro para fazer a faculdade de medicina, daí você entrou no escuro para fazer a gestão pública também, né? Gestão pública, gestão pública. Exatamente. E assim, eu sou daquela que não adianta você mandar eu repetir. Eu quero saber o porquê. Então a Marília chegava lá com o financeiro, falava, a gente precisa pegar o teto MAC e transferir para não sei aonde, por causa do remédio, não sei das quantas. Peraí, mas do que é o teto MAC? De onde que ele vem? Entendeu? Então, e aí você aprende. Né? Aí nesse meio tempo eu fiz um MBA pela FGV de gestão para clínicas e hospitais, e teve um outro que não equivale a MBA, que o SUS que deu, que é de uma faculdade de Minas, que é o Ser Gestor SUS. Eu fiz também e foi bem legal, porque aí vem com alguns conceitos. Então, óbvio, você aprende. Tudo para mim é aprendizado. Eu falo assim, o dia que eu acordar e falar já sei tudo, venceu o meu tempo aqui. Então, eu tô sempre atrás de aprender. Isso aí foi 2017, 2018 e 2019. Isso. Aí vem 2020. Aí eu virei secretária no meio da pandemia. E eu falava assim, se eu for na cartomante e ela falar assim, você vai ser secretária de saúde numa pandemia, eu falava, me devolve o dinheiro, senhora. Porque é uma coisa inimaginável na vida de uma pessoa, né? Todo mundo... Aí tinha reunião com a associação comercial, porque com razão eles estavam bravos. E a gente tinha que mostrar tecnicamente por que não podia abrir, ou porque tinha certas restrições. Tinha a questão do oxigênio, a questão de não deixar ninguém sem oxigênio, isso não aconteceu aqui. Mas eram reuniões todos os dias, foi uma época muito difícil. Mas eu dei conta. O prefeito me deu todo o suporte. Isso eu tenho que falar. Ele era um cara que, a hora que você chegava e mostrava tecnicamente para ele A mais B, ele falava faz. Entendeu? Então, aprendi também muito ali. A Rosana com o Isaías e agora com o Celso. Cada vez que eu tô perto desse povo muito inteligente, eu fico perto para ver se eu pego um pouco daquela... Mas assim, foi um desafio, eu tinha um medo, tinha uma insegurança. Porque ninguém sabia como lidar com aquilo. Né? Em pleno horário eleitoral. Quer dizer, em pleno tempo eleitoral. Então, não podia dar ruim, né? Porque eu ia prejudicar um grupo. Né? Se você for pensar pelos objetivos da época. Porque a Rosana saiu para ser vice do Isaías, né? Entendeu? Então, se eu fizesse alguma coisa ruim, errada, ou que ia explodir na mídia, e eu prejudico. Então existe um peso muito grande de responsabilidade aí para você. Não que eu faria, mas pode acontecer um problema, mas acontecer justamente no horário, numa época X é que é ruim, né? Porque se a gente lembrar bem, até bem lá atrás também, antes até do Isaías entrar, 2016 para trás, a gente pegar o exemplo da Santa Casa, a fama da Santa Casa era a pior possível, né? Sim, sim. E hoje a gente começou com 3 salas, a gente tem 5 salas. Eu tive uma reunião com a Elisete, daria para ter mais, porque a gente está botando para funcionar sábado, domingo, porque estamos fazendo um mutirão ligado ao Estado e o que aparece a gente pega. Mas as salas estão equipadas, tem arco cirúrgico, os focos, né? Porque deu uma famosa foto que o cara operava lá com lanterna, né? Então os focos estão tudo bonitinho. É um prédio antigo, mas a Santa Casa tá limpa, tá... Eu trabalhei lá antes, né? E eu passava visita lá. Então a Santa Casa tá legal e o acolhimento também, que isso é uma coisa muito importante para mim. Quem trabalha com você tem que acolher bem. Não porque... Não é uma coisa técnica de você falar assim, porque ele não produz. Mas é a coisa de, poxa, você passa o dia inteiro com essas pessoas, você não vai dar um mínimo para elas, entendeu? Então isso para mim é uma coisa que pega muito. E é uma coisa que eu falo quando eu vou entrevistar os vereadores também, que eu falo sempre para os vereadores que a saúde, por mais dinheiro que você coloque, por mais investimento que tenha, sempre vai ter reclamação. Sim. Sempre vai ter. Sim, é porque assim, vamos falar do câncer. Você tratou um cara hoje, deu alta para ele, já tá entrando às vezes entra 2, entendeu? Então, sempre vai ter alguém. E existe um ponto aí, sempre
alguém perdeu alguém e tem uma memória ruim. Então ele fala, não quero ir para Santa Casa porque meu pai morreu lá. Então existe isso daí. E às vezes a pessoa até tem os questionamentos. Se tivesse em outro lugar teria sido diferente, ou teria sido melhor. Então a gente compreende isso daí também. Mas dentro do que tem a gente procura fazer o melhor. E nesse meio político lá, que você tá dentro agora, faz bastante tempo, nunca sentiu vontade de ser candidata a nada? Nossa, eu não tenho perfil, não. De jeito nenhum. É engraçado que eu curto política, gosto. Você pode ver que desde sempre eu nunca tive problema com nenhum dos vereadores aqui, desde que eu entrei, que eu me dou bem com todo mundo, gosto de todo mundo. Eu gosto de pessoas. Mas eu não tenho esse perfil de ir para a tribuna. Eu acho que eu ia quebrar o decoro lá toda hora, entendeu? Não tenho muito esse perfil. Foi convidada? Eu sou mais de bastidor. Todo mundo dá uma perguntadinha, né? Porque acho que eu sou falante assim. E aí todo mundo acha, nossa, será que não vai? Mas eu acho que não é o meu perfil, não. Eu não tenho, não. Tá certo, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado por ter vindo compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, foi bem legal. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.